Olá pessoal, sou Bernardo Lins e eu convidei a minha amiga Maria Paula, a doutora Maria Paula, para a gente conversar sobre DRT para maquiador. Existe, não existe, tem, não tem? Então a gente vai bater esse papo aqui, tá ok? Maria Paula, obrigado por participar aqui comigo, por aceitar meu convite. Obrigada. E vamos passar essa informação, vamos conversar sobre esse assunto, porque eu acredito que as pessoas estão com muita dúvida aí sobre o DRT, especificamente de maquiador. Como é que tá essa história aí, né? Então, eu separei também algumas perguntas pra gente conversar, então eu vou começar direto, tá? Ok. Maria Paula, explica pra gente o que é o DRT. O DRT, ele é um registro profissional que ele é emitido pela Delegacia Regional do Trabalho e normalmente quem solicita esse registro são os profissionais que não têm hoje um órgão de classe, né? Ah, ok. Exemplos de órgão de classe, tá. Para o pessoal não ficar em dúvida. Não necessariamente um sindicato. Não. Órgão de classe, se a gente pensar nos médicos, a gente tem o CRM. Né? Tá. O CRM é um conselho que ele fiscaliza, né, a profissão, ele também auxilia, ele tem várias outras ações aí, mas dentre elas tem um código de ética. O maquiador especificamente não tem esse órgão que você diz, não tem um sindicato, não tem, né? Nós temos sindicatos que eles podem conceder, seria essa palavra, conceder o DRT e tal. Porém, falando do maquiador social, né? Como é que tá isso? Porque eu tenho a informação do maquiador cênico, do maquiador o que trabalha para audiovisual e tudo mais, mas e o maquiador social? Você diz aquele que trabalha autônomo. Aquele que trabalha autônomo, aquele que de repente ele quer trabalhar na TV. Porque a gente tem uma lei, que é a lei dos artistas e dos técnicos, né? Que é a lei 6.533. Estamos falando com a doutora Maria Paula, ela vai se basear em lei, gente. É uma lei de 1978. Essa é uma lei que acaba regulamentando a profissão do artista, certo, né? E dos técnicos que trabalham no entorno aí dessa atividade dos artistas. Nossa, ela é de 1978. 78. Tá. Assim como todas as leis, ela teve alguma alteração e ela, em 2018, houve um questionamento né, no STF, pela Procuradoria-Geral, onde se questionou a necessidade do registro profissional, né, para os artistas. Tudo bem, gente, se ela tocou, faz parte, não tem problema. E, bem, a partir daí, de 2018, os artistas se movimentaram para que esse registro fosse, então, solicitado. E por que eu digo essa lei? O que tem a ver com o maquiador, né? O maquiador, ele é um dos profissionais que está prevista nessa lei, como um profissional que trabalha na área cênica, né? Dos bastidores. Tudo bem, né? você está falando do maquiador cênico, certo? Isso, que é um maquiador de espetáculos. Até na lei ele está como maquiador de espetáculos. Você sabe que existem algumas escolas que pela carga horária, né? Quando você pega o seu certificado, você leva até um sindicato, que eu acho que você vai falar, que é o SATED, e ele pode conseguir o DRT de um maquiador cênico, especificamente. Não é isso? Então, lá no SATED, até eu entrei em contato com eles, conversei por telefone para saber como que andava aí a questão, né, do DRT. Não é? E aí o que me informaram eles emitem um certificado de capacitação. Certo. Né? Para emitir esse certificado, há necessidade de entrar no site, existe um link falando lá do DRT. Isso para um maquiador cênico. Para um maquiador cênico, que é um maquiador de espetáculos. Certo, né? Tá. Então, o SATED, ele traz essa facilidade de você se cadastrar no site e participar lá de uma palestra de quartas-feiras. A grande questão preciso desse certificado de capacitação? Tá. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que conversar. Esse certificado é um documento atestado pelo sindicato, ele é legal, né? Então, você vai ter ali mais um certificado comprovando que você atua. E esse certificado, ele com certeza ele vai precisar ter uma carga horária mínima, que é um certificado de formação. Algo que me foi informado é que você vai
montar um processo. Esse processo... Deve ser portfólio, deve ser documentos. Vai mostrar... Essa questão toda burocrática, vamos dizer. Vai mostrar exatamente todo o sua expertise, sua prática. Nós estamos aqui em São Paulo, certo? Então, digamos que eu seja um maquiador cênico. Eu vou pegar o meu DRT, vou conseguir meu DRT pelo satélite de São Paulo. Sim. Ele vai ser válido todo o território nacional? Sim, porque na realidade nós não temos uma lei prevendo a lei é nacional. A lei, inclusive, respondido. A lei dos artistas, ela é federal, né? Federal, ela é uma lei então que tem âmbito nacional. Porém, a questão do certificado de capacitação, não existe uma lei hoje obrigando os profissionais a ter. Tá. O que existe é um costume. Você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que quando eu fui tirar o meu DRT, 2012, a lei? É isso, 2012, né? Do maquiador social. 2012. Então, logo quando saiu essa lei, assinada pela presidenta na época, eu juntei, como que eu fiz? Eu juntei todo o meu material, eu tinha contrato, fui maquiador de marcas durante muito tempo, então eu tinha registro profissional, enfim, juntei todo o meu material, levei no sindicato dos radialistas, nada a ver, né? Poderia ser sindicato dos artistas. Sindicato dos radialistas, eles juntaram esse material, fizeram um dossiê, voltei lá depois de 20 dias, eles me deram uma carta e eu levei essa carta lá no DRT, no Ministério do Trabalho, na verdade. Aí demorou mais ou menos uns 10 dias, e aí eu levei minha carteira e eles colocaram um adesivo, tal, com a minha numeração, tal. Então eu tenho um DRT de maquiador. Eu tenho outros DRTs também por formação, mas especificamente este de maquiador. Hoje, o que eu sei aqui de São Paulo, o Sindicato dos Radialistas não está mais, né, fazendo isso. Então, a gente podia falar um pouco, então, como que tá, então, para o maquiador social, como que fica essa história do RT, né? Não tem? Na realidade, para ele, não tem. Não tem? Não tem. Então, não tem. Não, porque até mesmo para a questão do artista, o sindicato, ele traz, né, ele emite esse certificado, mas ele não emite o DRT, porque quem emite o registro profissional, que a gente chama de DRT, é a Delegacia Regional do Trabalho. Entendi. Tá? Então, na realidade, hoje o que você consegue, né, o dos radialistas eu não entrei em contato, então eu não sei se hoje eles estão emitindo essa certidão de capacitação. Essa informação eu tenho. Você tem? Eu tenho. Eu entrei em contato com eles não estão emitindo, não estão. Então, o social chegando a essa conclusão de que ele nem a certidão de capacitação ele teria. Eu lembro que em algum momento, a gente conversando sobre DRT, Maria Paula, doutora Maria Paula, você me disse assim que existia era o Ministério do Trabalho e Emprego. Isso. Não é? É o mesmo Ministério do Trabalho ou não? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele é um braço, né? E o DRT é um braço do Ministério do Trabalho e Emprego. E eu lembro que quando você me falou sobre isso, eu entrei no site deles e aí procurei lá o maquiador, né? Que tem lá, você vai encontrar maquiador, maquiador cênico. Eu lembro que na época também estava fazendo a pós, aí eu achei de figurino, né? Que é a minha pós. E eu lembro também que eu fiz como artista visual também. Então essas categorias eu cheguei a encontrar. Agora, de maquiador, né? Que a gente chama, que é o social, ele não aparece mais lá. Não. Se a gente fizer uma análise jurídica, o que hoje tem, não existe uma lei, vou até falar um número, que vale a pena, quem quiser pesquisar. Legal. É a Lei 12.592, de 18 de janeiro de 2012. Faz o seguinte, repete, porque eu vou colocar aqui embaixo, tá? Repete pra gente, por favor. Então, a Lei 12.592, de 18 de janeiro de 2012. Ok. O que essa lei traz? Ela traz a regulamentação de diversos profissionais da área da beleza. Certo, quais são? Nós temos o cabeleireiro, o barbeiro, a esteticista, a manicure, pedicure, depilador e o maquiador. Então, hoje, se eu falar, olha, esses profissionais, eles têm uma lei que regulamente a profissão? Tem. É a Lei 12.592. Certo. Mas o que essa lei diz? Ela diz quem são esses profissionais, quais são as atividades que eles podem desenvolver, né? Diz que eles devem obedecer
a legislação sanitária, que é a Anvisa, né, o órgão da Anvisa, com a Covisa, que emite todas as leis, enfim. E aí o que acontece? Não fala na lei em momento algum que ele precisa de um registro profissional. Entendi. Então, da onde veio essa história do registro profissional? Se a gente parar para pensar... Da onde veio, doutora Maria Paula? Isso veio do costume, né? Então, o costume, ele é hoje usado também como base legal? Ele é. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela traz para nós uma informação importantíssima, que todos são livres para atuar profissionalmente, salvo se existir uma lei limitando essa atuação. E nós não temos na lei do profissional maquiador nenhuma limitação com relação a como eu faço além do meu certificado, ou eu preciso de um certificado também. Em momento algum ela fala de certificado. Tá? Bom, aí tem uma outra pergunta aqui, tá? Desculpa, gente. Tudo bem, gente, faz parte, não tem problema não. Olha aqui. Então, com a reforma trabalhista, ele foi extinguido por causa da reforma trabalhista, o DRT do maquiador social? Na verdade, a gente teve várias questões. Então, com a lei, iniciou lá em 2018 com os artistas, né? Falando sobre a lei dos artistas que precisava de um registro profissional, né? E o registro profissional ele é emitido pela DRT até então, e os profissionais artistas entendem que eles precisam do registro. A Procuradoria Geral entrou com uma ação, a gente chama de ADPF, né? Um monte de sigla, que é a ADPF 293, para quem quiser pesquisar. Eu já super decorei tudo isso, viu? Não, mas hoje com o Google a gente consegue encontrar tudo isso, né, Maria Paula? Não tá muito fácil, né? Essa ação, o que ela traz pra gente de informação aí pro maquiador? Bom, se eu sou maquiador que quero trabalhar aí na área... da área de espetáculos, eu preciso estar de olho nessa lei, porque eu estou previsto como maquiador nessa lei também, né? E aí começou com os artistas falando sobre a necessidade ou não desse registro. A relatora Carmen Lúcia, que é a relatora dessa ação, né, a DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ela entende que a exigência de um registro profissional, ela fere a Constituição, porque fere a liberdade profissional, né, de atividade profissional. Então, ainda não tem uma decisão. Eu entrei hoje no site do STF para entender em que pé está a ação, e a ação ainda está conclusa. Não tem nenhuma decisão a respeito do registro. Então. Está lá no STF. Está no STF. Um dia sai, né? Sai. Não sabemos quando, mas sai. Vai sair, com certeza. Talvez até o meio do ano tenha algum julgado aí a respeito disso. Mas até novembro do ano passado, a ação está conclusa e não teve decisão nenhuma. Maria Paula, então assim, se o maquiador ainda não consegue o DRT, né, não está tendo o RT, tem algum documento, né, que ele pode comprovar que ele é maquiador? Claro que você falou do certificado, certificação, né, hoje, né, os cursos, né, de maquiagem aumentaram bastante, assim. Mas existe esse documento ele é válido no caso se a pessoa for fazer o curso? Aí está a sua resposta. Jura? Sim, porque se eu parar para pensar, nem o curso necessariamente precisaria fazer. Mas se eu quero ser uma boa profissional, você vai fazer vou estudar, né? Sempre, bom estudar. E não para. Porque esse é o diferencial hoje de um bom empreendedor. Que a gente já vai falar sobre isso também. É verdade, né? Porque assim, recentemente fui contratado por uma universidade, e o que pegou bastante, o que pesou foi justamente a quantidade de certificados que eu tenho. Então a gente já sabe que é importante. Sim. Né? A gente tem o MEC, né, que é o Ministério da Educação, ele reconheceu os cursos profissionalizantes. Então nós temos cursos técnicos, nós temos cursos que têm menos de 160 horas, né? Porque eu falo dos 160 horas, eu estou me baseando no SENAC,
né? Que é uma empresa a qual eu trabalhei por bastante tempo junto com o meu colega, né? E eu conheço bem como que é o curso. Então eu sei que em cursos como o do Senac, você tem teoria e tem muita prática. Sim, bastante. Isso ajuda demais a pessoa a ter, além do diploma, que é o que ela busca. Ela tem a vivência, ela tem a prática. Ela tem a prática, você sabe, que é mais importante. Pois é, e quem faz um curso como esse, que é um curso prático, apesar das aulas teóricas terem, dentro da aula teórica você tem a prática, se a pessoa se dedica, ela sai assim pronta para o mercado. Eu digo isso, Maria Paula, porque eu acompanho as minhas ex-alunos também, eu vejo muita gente no mercado, é muito bacana. São poucos, né? Porque tem uma série de questões, né? Tem que ter a vocação, a determinação, o foco, enfim, não vamos entrar nisso agora. Mas, assim, uma boa formação, ela vai te trazer muitos benefícios, não é verdade? E respondendo a sua pergunta, como não existe lei exigindo documentação, então eu vou ver o que eu quero no meu planejamento de carreira. Certo. Eu quero trabalhar aonde? Eu quero ser autônomo? Eu quero trabalhar numa empresa de rádio, de TV? Você sabe que o meu primeiro de teatro? O episódio número 1 do meu podcast, eu falei exatamente, vocês podem assistir, tá aqui, viu? Assisti e ouvi. Eu assisti. Eu falei exatamente sobre as áreas que o maquiador ele pode atuar. É muito interessante, né? Porque geralmente o maquiador ele termina o curso e fala assim, agora eu vou trabalhar só em salão. Não, tem muita área que as pessoas não estão explorando tanto. E isso é muito bacana, né? Porque te abre um leque, ainda mais que nós somos o segundo maior consumidor de cosmético do mundo. Sim. Olha, não é? E aí, olha só que bacana, se eu parar para pensar, os certificados que eu vou reunindo ao longo da minha vida profissional, isso me ajuda num processo seletivo. Total. Né? Então, assim, muitas vezes você pode receber um convite, né? Um convite para dar aula, um convite para você trabalhar numa palestra ou até trabalhar num evento, né? Em que isso vai ser excelente para o seu portfólio. E como é que essas empresas fazem o processo seletivo? Vão pegar os melhores. Em algum momento eu vou estar falando sobre a importância de trabalhar a rede social também. Legal, né? isso é importante. E aí, nosso tempo está dando já aqui, tem uma pergunta, né? A gente mora num país onde, infelizmente, as leis, elas são um pouco são frágeis, né? Posso dizer dessa forma? Sim. A maioria, né? Sim. Pode acontecer do maquiador querer fraudar um documento. Qual a penalidade que pode acontecer com ele? Aí ele vai ser preso. Ele vai entrar numa questão complicada, porque né? Aí a gente tem o Código Penal, que prevê falsidade dos documentos, né? Pode ser até uma falsidade ideológica ou um documento falso, porque vai depender do que você está fazendo. Você pode criar um documento falso, aí nós temos o artigo que ele prevê esse crime, isso é um crime, né? Ou você vai criar também algo que você se apresenta sendo algo que você não é, que é a identidade, como que é? Tudo bem, daqui a pouco lembra. Deu branco. Que é o falsidade ideológica. Desculpa. Tudo bem. A falsidade ideológica. Então eu tenho documento falso, falsidade ideológica. Certo. Isso faz com que você responda um processo criminal. Sério isso? É sério. Não me vem agora na cabeça qual é a pena, mas você vai responder. Existe uma pena. E fora que assim, né? Você fica com um nome, né, gravado ali, né? Então, sei lá. Se foi provado esse crime, você vai ser um criminoso. Você vai ser um réu, né? E esse réu você pode também, sendo provado, tem sentença, enfim, você pode cumprir uma pena, né? Exatamente. Que seja. Maria Paula, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito esclarecedor, né? Eu convidei a Maria Paula justamente por ela ser uma advogada, minha amiga pessoal, muito inteligente, e eu tinha certeza que a gente ia poder bater esse papo e esclarecer sobre, né, o DRT, e nada como falar com uma pessoa especialista no assunto, né? Aproveita o espaço, quer deixar sua rede social, seu contato? Sim, com certeza. Okay. Eu tenho o Instagram, Maria Paula, WU. Quem está assistindo o videocast, então vai estar marcado aqui embaixo, tá bom, gente?
Fala, Maria Paula, desculpa. Meu Instagram, Maria Paula, WU, você pode me seguir. Eu tenho postado lá sobre a área da beleza, algumas dicas, né? E aí, esse nosso vídeo também vai estar lá. Vai. É uma das dicas aí nas minhas redes sociais. Bacana. E, por favor, me sigam nas redes sociais também. Vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador e também você pode acessar o meu site que é www.bernardolins.com.br, ok? Então, até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau.